direito. Bom, turma, atenção, vou gravar aqui. Eu quero que vocês entendam por que às vezes acontece a repetição quando a gente está usando o inner join, tá certo? Veja, eu tenho aqui, ó, dois conjuntos. Conjunto A, deixa eu botar aqui uma letra gigante, 70, será que vai? Conjunto A, eita. Conjunto A e o conjunto B. Beleza. Aí, digamos, vou usar símbolos em vez de... Eu tenho aqui um elemento, dois elementos, três elementos. E eu tenho também uma semelhança nesse outro conjunto com dois elementos só. Como é eu usando o inner join? No caso, o left join, que é a tabela A. Na verdade, aqui tem três elementos. Foi assim que aconteceu, né? Três elementos e aqui apenas dois. Deixa eu deletar aqui. Esse cara aqui não existe. E vou só ajustar aqui um pouquinho esse elemento. Eu tenho na tabela A, tenho três elementos. Na tabela B, eu tenho dois elementos. É equivalente. Ou seja, ele vai me trazer os dados da tabela A, porém ele vai me trazer a quantidade de vezes que tem na tabela B. Todos estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Sim, então como é que vai ser o resultado? Os três registros da tabela A vai repetir 2 vezes cada. Exato, por causa da quantidade de elementos que tem no B. Beleza, é isso mesmo. Então aqui, ó, eu tenho esse elemento e tem esse elemento. Vai aparecer duas vezes. Aqui tem esse elemento e tem esse elemento. Vai aparecer esse cara duas vezes. Aqui eu tenho esse elemento e tem esse elemento. Então, vai aparecer tudo aqui duas vezes, por causa disso. Aí eu pergunto a você, é ou não é matemática pura? É verdade. E lógica também. É foda, né? Aí vamos lá. Cadê? Peraí. Então, quando a gente começa a ver os elementos, lá na teoria dos conjuntos, pessoal, põe na cabeça de vocês, banco de dados é matemática na área de teoria de conjuntos. Ponto final. Quando a gente executou lá, vou dar um zoom. Eita, cadê o... Ah, não. Poxa. Ó, meu pai, deixa eu pegar lá o comando, tá? Isso aqui não, isso aqui... Pronto. Que é o left. Eu mandei para vocês. Peraí, tá tudo. Então dá um comando diferente. Pronto, mandei. Ainda bem, né? Tá aqui. Ou seja, agora eu vou dar SQL aqui. E vou executar. Eu só fiz rodar. Vamos entender aqui. Clóvis, Madalene, Maria Madalene Clóvis, Maria Madalene Clóvis apareceram duas vezes. Já Pedro uma vez, Abigail uma vez, Ana uma vez, José uma vez, Esla uma vez, Paulo uma vez e Sara uma vez. Aí eu faço a pergunta, por que uns apareceram uma vez e os outros apareceram duas vezes? Por que estaria nas duas tabelas? Hum? Por que estaria em duas tabelas?
Sim, mas por quê? Por exemplo, se eu quisesse que aparecesse 3 vezes, 4 vezes, é porque no caso, eu estava explicando agora há pouco, Charles, sobre os elementos nos conjuntos. Entendi. Mas não tem problema. Ainda está aqui na tela, eu mostro a você. Aqui é o seguinte, ó. O que eu estou dizendo aqui, por exemplo, o conjunto A e o conjunto B. Os elementos são as estrelas, tá? Que é como se Certo. fosse registro. Então, no conjunto B, que é a tabela B, eu tenho aqui 2 elementos, que Exato. corresponde ao mesmo elemento que está no conjunto A. Ou seja, com isso, todo o conjunto A, cadê? Peraí, vou botar um bolo aqui. Esse elemento aqui, ele vai corresponder a esse cara. Ou Eu seja, entendi. pronto, beleza. Então, aí, como no outro existem elementos, eu vou botar aqui, vou botar um outro elemento, vou botar um círculo. Eita, vou botar de preto, né? Aí existem aqui outros elementos, que esses elementos não têm correspondente no conjunto B, aí eles vão aparecer sozinho, entendeu? Todos Entendi. entenderam? Estou entendendo, professor. Sim, professor. Aí, ou seja, aqui no nosso caso, o comando, o left, ele vai buscar o que está na tabela A, mas se tiver correspondência, que é igual, aí ele vai trazer quantas vezes forem iguais, inclusive o que não tem nada de igual, seguindo uma regra, que no caso a regra que a gente colocou lá no SQL, foi onde a idade é igual. Ou seja, com isso, que eu posso dizer que ele... Poxa, aqui. Ele vai trazer o que tem de igual, mais o que não tem de igual. Que no caso aqui, essas bolinhas aqui. Que só tem na tabela A. Que no caso é o left. E se fosse no right? Ia ser do mesmo jeito, só que ia ser referente à tabela B. Eu sei que esse assunto é um pouco chato, tá? Mas assim, ele existe, ele precisa de explicação e depois vocês, de repente aí, ó, tá trabalhando no estágio, numa empresa, vai se deparar com esses comandos lá, ou vai ter que desenvolver esse comando no estágio, ou até no concurso público, entendeu? Vamos lá. No caso, ele vai puxar... Peraí, cadê? No caso, ele vai puxar os dados que têm relação aos que não têm, seriam nulos. Tá até escrito lá num documento que eu mandei para vocês, ó. Isso aqui eu mandei para vocês, tá? Aí, ou seja, o comando left em SQL, ele é usado para combinar as linhas das duas tabelas. Ou seja, o que for de duas tabelas, dependendo da quantidade de vezes, ele vai repetir. Retornando todas as linhas da tabela à esquerda e as correspondências da tabela direita. Se não houver correspondência à tabela direita, os resultados ainda incluirão as linhas da tabela à esquerda, preenchendo com nulo os campos da tabela direita. Por exemplo, se eu for pegar aqui agora, vou pegar esse mesmo comando, veja bem, pessoal, eu só estou trazendo o select de nome da tabela A. Eu vou querer fazer o select e vou incluir nome da tabela B também, beleza? Beleza. Pronto, é o mesmo comando que eu coloquei naquela hora. Deixa eu dar um zoom aqui. Deixa eu pegar esse carinha. Não vou botar aqui, não. Vou botar aqui embaixo primeiro. Não, boto lá. Depois eu passo para cá aqui, ó. Deletar. Eita, peraí. Tem umas teclas de tela aqui, tem hora que me enrolo. Ó, meu filho, faça mano. Pronto. Aí eu vou pegar aqui agora, ó, vírgula, tabela B ponto nome.
Aí eu vou botar aqui um left join. Apertei um enter aqui só para poder ir ponto e vírgula. E vou selecionar e vou mandar esse comando para vocês antes de executar. Certo. Deixa eu chegar aqui que eu tenho que ocultar esse negócio, não me enrola aqui, pronto. Agora, opa, aqui não, aqui. Agora eu vou executar ele. Olha aí, ó, que nem a teoria falou. Ó. Tá vendo? Ou seja, eita. Cadê, rapaz, aqui? Vou botar um vermelhinho. Ou seja, como existem dois elementos lá na tabela B, ó. Dois não, três, né? Eita. Três não, pô. É porque aqui no caso, cadê? Pera aí, pronto. Aqui a Aline, 3 vezes, e Josias 3 vezes. Ou seja, como tem um elemento que é o que vale a Maria, Madalena e Clóvis, aí vai aparecer 3 vezes. Mesma coisa, Maria, Madalena e Clóvis, porque é o mesmo elemento lá, o Josias. No caso aqui de Lucas, tem um Lucas, que o elemento aqui é o que vale esse cara. Entendeu? Ou seja, provavelmente a idade de Lucas é igual à idade de Abigail. E nos outros que não tem nada, nulo, ó, nulo, 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 vai trazer também um elemento B. É aquela história, vai pegar, tem um conjunto A e um conjunto B, onde ele vai trazer do conjunto A e do conjunto B, ele vai trazer tudo o que está no conjunto A, inclusive o que está igual, também vai trazer no conjunto A. Que foi o caso Aí de o que Josias e Aline. Oi? Ô, professor, no caso de fazer o que tiver igual a fazer um vínculo de A e B, Ele vai trazer aqui no caso ele vai trazer tudo que está no conjunto A, estou até pintando de azul agora para tentar facilitar. Inclusive a interseção também. A única coisa que ele não vai trazer, aqui no caso vou pintar de verde, que é o green, isso aqui ele não traz. Aqui não traz nada. Aí fica nulo, ó. tá bom, entendi. Entendeu? Nulo. Porque a parte, a parte verde é só o que está em B. Não é isso? Exatamente, é só o que está em B. Aí, ou seja, aí o comando é left. Left quer dizer esquerda. E se fosse right? O right, aí ele vai trazer tudo de B aí junto à interseção menos A. Todos entenderam ou não o que eu falei? Entendi. Sim. Aquela teoria de matemática é aqui, ó. Ou seja, como ele tem lá um caso, por exemplo, eu só botar aqui só um elementozinho aqui para mudar, aqui, ó. Eu tenho aqui um losangozinho e aqui eu tenho dois casos de losango. Aí eu vou pintar aqui de esse azul aqui e vou botar ali. Ou seja, por causa desse... Eita! Aí vai ter esse cara aqui, esse cara aqui. Entendeu? Aí vai ter que repetir. Vamos lá. Aí tem... Olha, pessoal. É importante que vocês entendam essa explicação, porque vai chegar um momento, sim, que vocês vão usar esse negócio. E se vocês não usarem certo, imagina, por exemplo, você vai colocar um negócio desse para um boleto de alguém lá na frente. Hoje você não está nem se imaginando, nem sonhando trabalhar como fábrica de som. Deixa eu botar para ver vocês. Eu lembro como fosse hoje. Uma professora que eu tive, muito boa, e ela dizendo assim, eu tinha acabado de entrar no curso de computação, ela disse, olha, vocês precisam compreender esses comandos SQL de banco de dados, porque quando vocês estiverem trabalhando na empresa, numa fábrica de software, aí vocês vão saber como aplicar os comandos para não fazer bobagem. Na época, eu quando estava escutando ela falar isso, eu achava meio, assim, meio utopia, meio negócio muito viajado. Rapaz, uma fábrica de software, pô, que negócio, hein? Mas na verdade acontece sim, tá certo? Então, muito cuidado.
vocês precisam ler as teorias e depois aplicar as práticas. Eu já estou explicando aqui que envolve matemática na área de teoria dos conjuntos, beleza? Porque aí vai ficar mais fácil a compreensão. Quando a gente pega para ler, vou voltar aqui para compartilhar a tela de novo. E a gente vai fazendo a leitura. Vê só como fica meio complexo. Tá todo mundo vendo minha tela? Sim. Sim, sim. Vê só, se eu não explicar a vocês o máximo possível, fica meio difícil. Ó. O comando left join em SQL é usado para combinar duas linhas de duas tabelas. Até aí você já compreende a interseção. Retornando todas as linhas da tabela à esquerda e as correspondentes à tabela à direita, ou seja, a interseção. Se não houver correspondência na tabela à direita, os resultados ainda incluirão as linhas da tabela à esquerda, preenchendo com nulo os campos da tabela à direita. Ou seja, quando começa a ver esse nulo aqui, a pessoa vai começando a bugar. Aí o camarada vai dizer, rapaz, aí o cara lê de novo, o cara lê de novo, aí se arromba. Aí o ideal é o seguinte, como a gente está falando aqui, a explicação, e não estou implementando aqui nenhuma regra de negócio, porque pode ser que a regra de negócio venha confundir a cabeça. Vamos compreender o comando e a partir do momento que vocês forem tendo as suas regras de negócio, nos seus projetos de IPI, aí você vai sabendo o que aplicar. No nosso caso, aqui, como o exemplo que eu falei, ó, eu fiz aqui um database, né, chamado join, tudo quanto é join, left join, inner join, seja lá o que for join, e a gente está aplicando aqui as teorias, tá certo? Vamos agora para alguma dúvida aqui do left join? Não, professor. Não. Beleza. Vamos agora partir para... E como é que vai ser o right join? Porque se tem o left join, vai ter o right join. Alguém pode explicar? Se vocês entenderam, o left... Acredito eu que a gente vai usar o mesmo tipo de comando que a gente usou para o left. A única coisa que a gente vai trocar seria a palavra para o right, right. Eu não sei falar muito bem, Right. mas queria o que começa com R, Direito, lado que direito. significa o lado direito. Porque aí o comando iria indicar, né? O código iria indicar, fica mais intuitivo sobre o seu lado direito, em vez do lado esquerdo. Exatamente. Agora, assim, partindo da explicação da teoria de conjunto, como é que seria, então? Usando Seria, a no caso, a gente iria decifrar o lado direito, assim como a gente corrige com o esquerdo, para que todas as palavras que têm em comum, todas as palavras não, desculpa, todos os nomes, né, como a gente deu o exemplo do nome, o comum vai se relacionar da tabela da direita, os que estiver em comum vai ser meio que destacado, aí vai funcionar dessa forma. Mas só isso, mais nada? Não, o que tem em B não tem A. O que tem em B não tem A. E aí? Pressiona. Então, o que tem em B não está em A. Que tem B e não está em A e vai fazer como? Vai para lá, vai ser o destaque também. Vai mostrar os destinos repetidos. Olha, professor, Camille falou aí, ó. Vai indicar os não relacionais da tabela direita. Exato. Eu estou vendo aqui o textinho, mas só que é assim. Vai indicar que tem B e não tem A. Mas vai ficar como no banco de dados? Como é que vai ser o resultado? Essa é a pergunta. Sim, o resultado vai mostrar. Perdão, José está falando. Vai mostrar tudo que tem a relação. Deixa eu interromper aqui o meu compartilhamento, porque aí fica dando eco. Tá, pode falar, fala aí. Vou mostrar todos os dados que estão na relação, os que estão repetidos, vou mostrar lá como o senhor apresentou agora. Com nu?
Eu tô achando que vocês estão entendendo, mas tem uns pontinhos aí que, assim, não estão falando, aí eu penso que logo não está entendendo, 100%. E sim que está entendendo que vai trazer os dados da B, mas quando chega ao caso de A, como é que fica? Ó, Josias falou aí. Vai mostrar tudo da tabela direita e tudo da esquerda, que também estiver na direita. E os que não estiverem, vai mostrar como nulo. Pronto. Era isso que eu queria falar. Quer dizer, escutar. Entenderam o que José escreveu? Entendi. Sim. Então vamos fazer lá. Pegar lá o comando. Mostra a tela. Viu? Isso que eu vou fazer agora, então eu esqueço. Vamos lá. Aí aqui é o left join. Aí a gente, ó. Esse aqui é o full join. Não, depois eu venho pro full join. Cross join. Cadê o right join? Pô, tá aqui não. Tá dando. Rapaz do céu. Vamos lá. Vamos fazer na tora lá. Pá. Pensei que o material que eu fiz para vocês já tinha. Tanta coisa. Cadê o zoom aqui? Pronto, aí. Left vai ter o right. Aqui. Right join. A right join vai ter o que tem a tabela A e a tabela B. Só que aqui no caso vai ser e Vai ser, no caso, a inversão da outra. vamos lá, vou só salvar aqui, ponto e vírgula. A lógica, né? Eu pensei que tinha botado isso para vocês. Pelo menos dá o comando aqui. Já dou logo antes que eu esqueça. Vamos lá agora. Vou executar o cara. Olha aí. Exatamente como o Josias falou. Oi? Ó, se vocês observaram aí, ó. Aline, Josias, Lucas. Aline, Josias. Opa. Eita, peraí. Tem que botar aqui. Aline, Josias, Lucas. Aí vem Aline, Josias, Lucas. Aline, Josias. Cadê Lucas, então? Que aqui é Lucas largou. Madalena. Não, tô conversando aqui com vocês. Ou seja, Madalena vai estar para esse e esse. Maria, porque aqui tá já botando na ordem aqui. Ah, entendi. Aqui, ó. Eita, peraí. Ó, Maria para Josias e Lucas. Aí vem Clóvis e o Lucas. Ficou Pedro. Madalena para isso aqui, para isso aqui. Abigail e Lucas. Ó, o Lucas veio duas vezes aqui, ó. Veio esse com o Pedro e com a Abigail. Ou seja, o que tem correspondência lá no conjunto B e com A é Aline, Josias e Lucas. Aí vem Aline, Josias e Lucas. E os outros elementos, que o nome técnico, assim, matematicamente falando, são elementos. Matematicamente falando. Se eu for falar na área de computação, aí eu não falo elemento, eu tenho que falar a palavra dados. E dados... Então, vamos lá, deixa eu só explicar uma coisa. Vê só, matemática, tem hora que é melhor você falar matematicamente falando do que falar em computação. Se eu for falar dados, que o correto é dados,
vai confundir, vai ter momento que dados é um bocado de coisa. Já quando eu falo elemento, é elemento de um conjunto. Então, do elemento do conjunto B e elemento do conjunto A. Aí já vai ficar mais fácil o entendimento. Porque o elemento é o dado, beleza? Só que nos livros não falam assim. Na prática, quando a pessoa vai compreendendo, tal, executando, aí vai entendendo a lógica que realmente no livro é isso, só que não está escrito. Então vamos voltar para lá. Então, os elementos, que são os dados, que repete, que tem uma imagem, né, digamos assim, é Aline, Josias e Lucas. Aline, Josias e Lucas, que é aquele que é o Aline. E já os outros dados, que são os elementos, aqui é tudo que está no conjunto B e que não existe no conjunto A. E logo ficou nulo. Beleza aí? Beleza. Tranquilo. Sim. Alguém não entendeu? Vamos ver mais outro comando. Deixa eu botar aqui o carinha. Já no caso aqui do full join, combina linhas de duas tabelas, retornando todas as linhas de ambas as tabelas. Se não houver correspondência em uma das tabelas, os resultados incluirão nulo nos campos da tabela que não tem a correspondência. Assim, ele é uma combinação de left e right join. Vamos executar essa criação. É só botar aqui o full join. Deixa eu pegar lá. Deixa eu dar um enter aqui. Ao invés de right join, full join. Bom, ponto e vírgula. E entregar para vocês o comando. Vamos lá. Bom, vou agora executar. Né? Opa, deu erro de sintaxe. Qual foi o erro aqui? Cadê a sintaxe lá do... tá errado. Tá com 2 espaços em full, não? É um Ah, não, só. tá confusão. Vou botar aqui um asterisco aqui. Não tem nada a ver asterisco aqui, mas... Como esse comando já dei a vocês. Só se eu estiver usando o database errado. Não, estou no database certo. Tabela... Última tabela B. Onde a tabela idade é igual a tabela B idade. É isso mesmo. Faz o seguinte. Ctrl Z. Em vez de dar um enter aqui para facilitar a visualização.
Deixa eu ver se ele vai agora. Tá dizendo que é o erro ali, é. Deixa eu ler. Tabela nome desconhecida. Entendi. Então faz o seguinte. Quer fazer o que eu não queria fazer? Vou botar um asterisco aqui. Normalmente nunca erra. Claro. Professor, Eu? desculpa, a minha internet, a minha internet caiu, voltou só agora. Não tem problema não, tá sendo gravado, viu? Até o perrengue que eu tô sofrendo aqui tá gravando. Leonardo que... Não era pra ele dar esse B.O. não. Modalidade. Então, tá bom, vamos fazer assim. Controle. Vamos lá. Fazer. Com uma ideia ali é na chave primária, né? É ponto, ID. Aqui eu vou botar um asterisco. E aqui. ID. A literatura fala que é a chave primária. Ou se você tiver um lugar errado. Tabela A. SQL. Ah, tá ficando feio. É porque é sinal de largar, professor. Tá ficando feio. Isso é sinal que é para largar, para descansar a mente. Eu vou fazer o seguinte. Já tá faltando 5 minutos. Tô passando vexame aqui. Aí eu vou ficar devendo esse full John. Mas quando for na próxima aula, já mata essa charada aí. Que eu não entendi Certo. porque deu B.O. não.